Capítulo 3 de 1 Reis, versículo de número 15. Preste bem atenção, diz assim: Despertou Salomão, e eis que era um sonho. Capítulo de número 3, versículo de número 15. Vamos lá. Despertou Salomão, e eis que era um sonho, veio a Jerusalém, pôs-se perante a arca da aliança do Senhor, e ofereceu holocausto, e apresentou ofertas pacíficas, e deu um banquete a todos os seus oficiais. Diga glória a Deus. Agora no versículo de número 16. Então vieram duas prostitutas ao rei, e se puseram perante ele, e disse-lhe uma das mulheres: Ah, Senhor meu, eu e esta mulher morávamos na mesma casa, onde dei à luz um filho. No terceiro dia depois do meu parto, também esta mulher teve um filho. Estava juntas, nenhuma da outra pessoa se achavam conosco na casa. Somente nós, ambas estávamos ali. No versículo 19 diz assim: De noite morreu o filho desta mulher, porquanto se deitara sobre ele. Versos 20. E levantou-se à meia-noite, e enquanto dormia a tua serva, tirou-me o meu filho do meu lado, e o deitou nos seus braços. E o seu filho morto deitou nos meus braços. 21. Levantando-me de madrugada para dar de mamar a meu filho, eis que estava morto. Mas reparando nele pela manhã, eis que não era o filho que eu dera à luz. Então disse a outra mulher: Não, mas viu o meu filho, o teu é o morto. Porém esta disse: Não, o morto é teu filho, o meu é o vivo. Assim falaram perante o rei. Agora vai no versículo 28. E todo Israel ouviu a sentença que o rei havia proferido a todos, e todos tiveram perdão, profundo respeito ao rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. Diga glória a Deus. Não feche a sua Bíblia, vira uma página para trás, no capítulo 3 mesmo, agora versículo de número 4. O capítulo 3, no versículo 3. No versículo 3 diz assim: Salomão amava o Senhor, andando nos preceitos de Davi seu pai, porém sacrificava ainda nos altos e queimava incenso. No versículo 4, leia junto com o pastor: Foi o rei a Gibeão para lá sacrificar, porque era o alto maior. Ofereceu 1000 holocaustos Salomão naquele altar. Repita com o pastor no versículo 5. Em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite, em sonhos, e disse-lhes: Pede-me o que quiseres que eu te dê. Poder desocupar as suas mãos e dar suas palmas ao Senhor. Podeis tomar os seus assentos. Meus queridos, preste bem atenção nessa palavra, porque Salomão agora, ele é um homem que Deus o escolhe, preste bem atenção, para assumir um reinado. Eu fico imaginando agora Salomão pegando de seu pai um reino
dando continuidade num progresso, em algo que Deus colocou na mão do seu servo Davi. Agora vem Salomão, e agora está o momento agora dele assumir estas responsabilidades. Porém, ele tinha que continuar fazendo tudo aquilo o seu pai deixou fazer, continuar a história, continuar o progresso de Israel. E muitas das vezes, quando você vai arcar com uma responsabilidade, quando você vai fazer alguma coisa, você fica atemorizado. Quer ver um exemplo? Quem vai tirar carteira de habilitação? No dia que você vai tirar carteira, o negócio dá uma tremura, irmão, dá um negócio assim, um calafrio. Um dia que você vai fazer uma entrevista, o dia que você vai fazer alguma coisa que te traz uma responsabilidade, uma entrevista de emprego, você vai para ali com a maior alegria para tentar dar o seu melhor e ao mesmo tempo com a maior tristeza, porque você chega ali tremendo. Agora você imagina agora Salomão assumindo uma posição muito maior, muito superior, talvez ao seu sonho, à sua visão, às suas ideias, os seus projetos. Mas diga assim com o pastor: mas Deus tinha o escolhido. Amém? E a Bíblia agora vai falar, deixar claro aqui sobre, para ele no meio dessa caminhada toda, sobre 3 mortes, que é a morte de Joabe, Adonias e Simei. Joabe foi aquele que, de alguma forma, preste bem atenção para você entender os planos de Deus na nossa vida, os planos de Deus na vida de um escolhido de Deus. Joabe é aquele que ele se revolta com Abner, um homem servo, um homem temente, um homem superior. Mas pelo fato dele ter se levantado, a Bíblia deixa claro que Joabe, ele perde a sua vida. A Bíblia vai falar também de um homem por nome de Adonias. Quem era ele, pastor? Era o irmão de Salomão, aquele que queria tomar o lugar, aquele que queria sentar aonde Deus tinha escolhido. E não adianta, irmão, alguém querer sentar em lugar que Deus não determinou, que vai dar errado, vai dar morte. Às vezes nós pensamos que nós somos, com respeito aqui a negros, brancos, mamelucos, pardo, níveis sociais, condições financeiras, cursos superiores, estudo, faculdade, etc e tal. Mas entenda uma coisa: quando Deus ele escolhe alguém, não tem jeito, irmão. Você está escolhido e pronto, acabou. Lembra lá quando os irmãos de José vai vender José para os escravos? A Bíblia deixa claro que o seu pai, ele fez ali uma túnica. E é interessante que os irmãos deles vai tentar vestir aquela túnica, porque a inveja é grande. A túnica naquela época era colorida, chamava atenção. E aquela túnica não serviu para ninguém, porque aquela túnica não foi feita para os irmãos de José. Aquela túnica foi feita para José. O que Deus fez para mim, fez para você, é a forma, irmão. Não serve mais ninguém. Ainda que dá 1 grama de diferença, é seu, é meu, é de cada um de nós. E a Bíblia vai deixar claro agora também que Adonias também ele morre. Por quê? Porque ele queria o trono de seu irmão. Também mais adiante a Bíblia vai falar também sobre Simei. Algo também, porque não adianta, irmão, se levantar contra o escolhido é problema. Não tem jeito. Irmão, se as pessoas soubessem, se você entendesse o que é um escolhido de Deus, um separado de Deus, você falava assim: não pode mexer que dá problema, dá ruim, não funciona. E não adianta querer, às vezes a gente fala: não, mas eu também sou. Entenda bem, temos que entender o separado e o escolhido. Então coloca isso no seu coração. E a Bíblia agora vai dizer que Salomão agora assume um reinado.
E quando ele já assume esse reinado, ele já assume alguns problemas. Problemas este a exemplo dessas duas mulheres. Agora eu quero te falar algo aqui para você. Porque talvez, eu quero fazer uma pergunta. Quem que é muito de Deus? Levanta sua mão, por favor. Quem que é muito da parte de Deus? Vocês têm vergonha de levantar a mão? É o frio mesmo. Quem que é muito da parte de Deus? Fala assim, então, para mim ter um muito de Deus, eu vou aprender hoje. Porque às vezes a gente só quer o muito de Deus, mas não sabe dar o nosso muito para Ele. A gente quer o melhor de Deus, mas não sabemos dar o melhor para Deus. E tudo que começa certo vai terminar o quê? Mas o que começa errado, termina errado. Nós estamos falando de capítulo 3, versículo de número 15, 16 em diante. Mas perceba que eu trago você agora aqui no capítulo 3 e versículo de número 4. Por quê, pastor? Porque Salomão, antes dele assumir o reinado, antes dele fazer e exercer a função dele como rei, ele primeiro agora vai para o monte. Primeiro ele vai sacrificar. Porque ele sabia que o que ele ia assumir para a sua vida, a responsabilidade, era algo muito grande. Quem está compreendendo, dá um glória a Deus. O que ele ia fazer era algo muito grande. Só que agora, Salomão, agora ele vai para onde? Ele vai para Gibeá, para o monte Gibeá, em Gibeão. Por quê, pastor? A Bíblia deixou claro que esse monte era um dos montes maiores daquela região. Quem está compreendendo? Era um dos montes maiores. Pastor, por que Salomão não vai para um monte menor? Eu vou te explicar algo para você. Eu vou te explicar porque Salomão ele não foi apresentar uma oferta simples. Ele não foi apresentar uma oferta qualquer. Ele, antes de assumir o reinado, ele foi dar a sua melhor oferta, o seu melhor sacrifício, o seu maior sacrifício. E a Bíblia agora vai deixar claro que o que ele vai oferecer não é um sacrifício, não é 2 sacrifícios, não é 10 sacrifícios, não é 100 sacrifícios. A Bíblia vai dizer que ele foi oferecer 1000 sacrifícios. Quem está compreendendo? Então, a proporção do sacrifício, a quantidade que ele ia oferecer, exigia dele um monte maior. Exigia que ele buscasse um melhor, um maior monte. Não é pelo fator só da quantidade de sacrifício de holocausto, mas porque era um monte, era um altar da diferença. Ele sabia que quanto maior era o sacrifício, quanto maior era o monte, quanto maior era a sua oferta, maior era o que Deus tinha para dar para ele. Maior era o que Deus ia oferecer para ele. Eu tenho uma palavra, irmão, do meu coração, do coração de Deus para o meu coração, para entregar para você hoje. Que se você entender hoje, você vai aprender a dar o seu melhor para Deus. Você vai aprender a se entregar mais para Deus, a dar o seu melhor para Deus. Pastor, quando o senhor está se referindo a esse melhor, quer dizer que eu tenho que dar todo o meu dinheiro, dar toda a minha oferta. Entenda uma coisa, a primeira coisa que Deus ele quer, a sua alma, a sua vida, a sua entrega, a sua renúncia. E Salomão agora, quando ele vai para Gibeá, ele vai buscar um monte aonde de fato cabia e comportava o que ele ia apresentar. Porque tem sacrifícios que ele não cabe em qualquer altar. Tem sacrifícios que ele não cabe em qualquer lugar. Tem sacrifícios que você precisa fazer mais além. E a Bíblia deixa claro que ele fez questão de escolher o maior monte, o maior local, para poder apresentar o seu sacrifício. Só que a Bíblia agora deixa claro que Salomão ele vai apresentar o seu holocausto, o seu sacrifício, diga com o pastor, de dia. Não, melhor isso aí, irmão. Salomão ele vai pegar os seus 1000 holocaustos, o seu maior sacrifício, e ele vai apresentar que horas? Mas à noite ele tem uma visão. À noite
ele tem um sonho. À noite ele tem uma direção de Deus. Por quê? Aquilo que você faz durante o dia, pode ser que à noite Deus ele chega para você e te pergunta: o que queres que eu te faça? Entenda uma coisa, preste atenção. Quando Salomão ele abre mão de 1000 sacrifícios e ele apresenta para Deus, diga com o pastor: Salomão está apresentando agora, é um sacrifício, é uma oferta, diga para Deus, diga durante o dia, diga mas agora, durante a noite, é Deus que vai apresentar uma oferta para ele. O que queres que eu te faça? O que queres que eu faça sobre a sua vida, Salomão? O que você quer, Salomão? Você sabe por quê? O que você faz para Deus, pode ter certeza, daqui a pouquinho Deus vai chegar e te perguntar: agora é minha vez de fazer por você. Agora eu te pergunto, quem tem mais para fazer? É eu para Deus ou Deus para mim? Por isso que nós precisamos, irmãos, analisar. É por isso que nós precisamos entender que quanto mais eu faço para Deus, mais Deus ele vai fazer para mim. Quanto mais eu abro mão para Deus, mais Deus ele vai estender as mãos para mim. Presta atenção, a Bíblia deixa claro que o cara abre mão de 1000 sacrifícios. Por quê? Porque ele queria entrar bem naquele reinado e executar ele de uma forma grandiosa. A pergunta é: antes de você entrar no emprego que Deus abençoou você, você orou? Antes de você entrar nesse casamento, você orou? Antes de você assumir uma posição em quaisquer áreas da sua vida, o que você fez primeiro? O que você apresentou para Deus primeiro? Porque a medida que você apresenta para Deus, é a medida que Deus vai apresentar para você. Pastor, a minha vida está dando errado. Talvez tu está dando errado com Deus. Pastor, a minha vida está dando tudo certo. Glória a Deus, porque tu está andando certo com Deus. Porque eu nunca vi uma pessoa andar na linha, na direção com Deus, e Deus não fazer na vida dela. Então Deus é um mentiroso. Então Deus é um falso, Ele não vai fazer na sua vida. Pastor, a minha vida está dando tudo errado. Pastor, tem área da minha vida que não está funcionando. Para aí e vê se essa área você está sacrificando para Deus. Veja se essa área você está se abrindo para Deus. Veja se essa área você está se desprendendo para Deus. Porque o tamanho do altar, o tamanho do sacrifício, é o tamanho do que Deus vai fazer na sua vida. É o tamanho do que Deus vai te honrar. É o tamanho de que Deus vai te abençoar. Pastor, como assim? Agora Deus ele vai chegar para Salomão e vai falar assim: o que queres que eu te dê? Oh, que é isso, irmão? O que você está precisando hoje? Qual é a sua necessidade hoje? Qual é a sua necessidade? Porque às vezes a gente fala assim: estou colhendo hoje, porque eu plantei hoje. Negativo, tu está colhendo hoje que tu plantou ontem. Que primeiro nós fazemos, depois Deus chega e fala: o que queres que eu te faça? O que queres que eu te dê? Você já imaginou Deus falando com o homem, dizendo: o que queres que eu te dê, Salomão? Você já imaginou isso? Uma coisa, com todo respeito, mas trazer aqui para a nossa vida hoje, vamos botar que o Silvio Santos está vivo ainda. Aí você tem um encontro com o Silvio Santos, ele olha para você e fala assim: o que você quer que eu te faça para você? Você já vai tomar um susto, fala a verdade. Se o homem estivesse vivo, amém, irmão? Mas você já imaginou uma pessoa que a gente sabe que é o homem do dinheiro, sim ou não? Gente, será que o homem vai me dar uma casa, um carro? Será que o homem vai me dar um emprego? O coração já vai acelerar, irmão. Ou talvez uma pessoa da sua cidade, uma pessoa mais rica, ou talvez bem conceituada, ela para você e fala assim: rapaz, eu senti te abençoar. O que você quer que eu faça na sua vida? O que você está precisando? Você já imaginou? Você sabia que a pessoa tem condição de fazer para você? Teu coração vai acelerar, irmão. Agora vem cá, ei, e o próprio Deus? Olhar para você e falar assim: o que queres que eu te dê? Deus não estava escolhendo para Salomão. Deus estava falando: você pode escolher o que você quiser, que eu vou colocar na sua mão. Eu vou colocar na sua vida. E Salomão naquele momento ele poderia falar assim: eu quero ser um homem mais rico, mais próspero.
Eu quero ser um homem que eu tenha tudo. Respondeu Salomão: de grande benevolência usaste para com teu servo Davi, meu pai. A ele andou contigo em fidelidade, e em justiça, e em retidão de coração perante a sua face. Mantiveste-lhes esta grande benevolência, e lhe deste um filho, a quem assentaste no seu trono como hoje. Agora, pois, Senhor, tu fizeste reinar o teu servo em teu lugar de Davi, meu pai. Não passo de uma criança, não sei como conduzir-me. Não sei como conduzir-me. Diga glória a Deus. Você sabe o que é isso aqui? É ele chegando agora para Deus falando assim: eu sou uma criança, eu não sei conduzir esse povo, eu preciso da sua ajuda. Eu preciso que o Senhor me dê sabedoria. Tem coisas que para você lidar e não conseguiu, tu tem que pedir a Deus. Salomão, ele falou, agradeceu a Deus pela oportunidade que Deus deu ao seu pai. Ele glorificou a Deus pela oportunidade que Deus honrou o seu pai. Agora ele está agradecendo pela oportunidade do filho sentar no trono do pai. E ele virou falando assim: eu não passo de uma criança. Em outras palavras, eu não sei de nada. Aí o que Deus vai falar para ele? Pode pedir, o que você quer que eu te faça? Ele falou assim: apenas me dê sabedoria. Apenas me dê o quê? Sabedoria. Apenas me dê o quê? Sabedoria. Sabe por que muitos casais se separam? Porque falta sabedoria. Você sabe por que muitas brigas acontecem? Porque falta ali a sabedoria. Ao invés dele se achegar diante de Deus como uma criança, ele se achega como um adulto pensando que sabe tudo. E ele quer fazer as coisas do jeito, da forma, da maneira dele. E aí Deus fala: então pode ir, meu filho. Você já é grande, você já é adulto. É por isso que a palavra do Senhor nos diz em Lucas, quando o Senhor vai trazer uma referência, que nós precisamos ser como uma criança. Porque a criança, ela necessita de ajuda, de conselho, que pegue na mão. E tem momentos na nossa vida que nós não queremos pegar nem nas mãos. Tem tanto jovem hoje que não quer pegar na mão do pai e da mãe, quanto mais na mão de Deus. Quantas são as pessoas que hoje não querem segurar nas mãos de Deus, pedindo a Deus sabedoria? E quantos são os lares que hoje são destruídos entre filhos, entre esposas, entre marido, entre avós, entre netos, por falta de sabedoria? Quantas são as pessoas, quantas são os ministérios, quantas são as empresas, quantas são as coisas que acontecem hoje, que tudo cabe em ruína, porque não buscou em Deus primeiro a sabedoria. Ela não chegou diante do altar natural e falou com Deus, como Salomão. Agora ele vai para Gibeão, no maior altar, no maior monte, e vai falar com Deus. Vai apresentar para Deus 1000 holocaustos. Você quer que Deus te pergunte a você o que Ele quer, ou melhor, o que você quer que Ele faça? É simples. Quer chamar a atenção de Deus? Quer sonhar com Deus? Quer ter a visão de Deus? Primeiro veja o que você está fazendo para Ele. Primeiro veja o que você está expressando para Ele. Eu sei que há muitas pessoas que durante hoje, esses tempos, estão enfermas, mas quantas são as pessoas, irmão, que uma hora está bem? Irmão, tem dia que meu telefone é uma benção. É tanta reclamação, é tanta coisa. Eu fico te perguntando: será que esse irmão está sacrificando? A sua vinda aqui já é um sacrifício. Saiu de casa, pegou um friozinho, mas não se compara. Quantas são as pessoas que às vezes vêm gemendo, vêm com dor, mas Deus está lendo, Deus está vendo. Quantas são as pessoas que estão aqui hoje com problema em casa, com problema nos filhos, Deus está vendo que você está apresentando o melhor sacrifício. Pode ter certeza, essa noite pode ser uma noite de visão, uma noite de sonhos, aonde Ele vai olhar para você e vai falar assim: o que queres que eu te dê, meu filho? O que queres que eu te faça, meu filho? O que queres que eu lhe honro?
o que queres que eu manifesto na sua vida. Mas tem gente assumindo reinado sem antes fazer um sacrifício. Tem gente fazendo reinado sem antes apresentar a sua vida para Deus, a sua dependência para Deus. Porque quando Salomão ele apresenta esse sacrifício, em outras palavras, ele está dizendo: eu estou na dependência do Senhor. Mas você não quer ficar na dependência, irmão. O problema é que nós estamos vivendo dias que as pessoas, elas querem ser dependentes de um vício, ela quer ser dependente das suas vontades, ela quer ser dependente do seu eu, mas não querem ser dependente do Senhor. Você, a sua visão, entenda, se você olhar para fora, tu não vai conseguir, porque as janelas estão fechadas por causa do frio. Há uma porta de vidro, você mal vai ver o estacionamento. Mas a visão de quem está por cima, ela é grande, ela é enorme. E ele consegue analisar lá na frente. Ele consegue ver tudo na minha e na sua vida. Salomão, ele não vai entrar de qualquer forma. Primeiro, presta atenção, agradecimento. Você já parou para agradecer a Deus hoje? Deus coloca o reinado na mão de Salomão. Só que Salomão, antes de pegar o reinado, ele fala assim: meu Senhor, obrigado. Obrigado por Senhor colocar esse trono para o meu pai. E agora, o Senhor olhando para esse filho, para essa criança, eu não sou digno de sentar aonde meu pai sentou, mas eu quero só sabedoria para ser melhor do que o meu pai para com o Senhor. Você já agradeceu a Deus hoje? Você já agradeceu a Deus hoje, minha irmã? Salomão, ele agradeceu ao Senhor pela oportunidade que Deus deu ao seu pai. Você tem agradecido a Deus pelo seu alimento? Tem agradecido a Deus pela sua cobertinha? Tem agradecido a Deus pelo seu carro? Tem agradecido a Deus pela sua casa? Ainda que tu pague aluguel, pela condição que você tem de pagar o seu aluguel? Tem agradecido a Deus pelo emprego? Eu não estou gostando do meu patrão, mas quando tu precisou, você foi lá, ora por ele, ensina ele, ajuda ele, ele vai melhorar. Eu não estou gostando dessa cidade, ore pela cidade. Jeremias 10 diz: na oração da paz da cidade, ela vai ter paz e eu vou ter paz também. Você já agradeceu a Deus pela sua família? Já agradeceu a Deus pela tua esposa, pelos teus filhos? Ou você está fazendo um reinado hoje, que talvez amanhã o seu filho vai fazer da mesma forma que você fez, e amanhã tu não vai ter o direito de corrigir ele pelo mau testemunho que você deu. Eu ensino e oriento meus filhos. Se amanhã ele se desviar, passou dos 18, a mente deles. Mas eu estou tentando deixar um legado. Eu estou tentando deixar um caminho para que amanhã eles venham exercer o que eu exerço hoje. Será que os seus filhos hoje têm olhado você como uma referência? Será que eles têm olhado a senhora como uma referência? Como, irmão? Pastor, eles estão perdidos, estão parados, estão desviados, mas estão olhando para você. Tu é uma referência. Você é uma referência. E agora ele vai agradecer a Deus pelo pai. Ele vai agradecer a Deus pela oportunidade. Aí ele vai dizer assim: teu servo está no meio do teu povo, que elegeste povo grande, tão numeroso, que se hão de contar. Dá, pois, o teu servo coração compreensível para julgar o teu povo. Salomão vai pedir no capítulo 3, no versículo 8. Só que, quando nós já chega agora no versículo 16 em diante, ele já pega um primeiro obstáculo, que é um obstáculo de resolver uma situação que nós lemos, de duas mães, que uma dorme e mata a criança, afogada ali, talvez com mamar, não sei. E agora essa vai trocar essa criança, vai mudar de colo, trocou de roupa,
E ela acorda e fala assim: ué, mas esse filho não está parecendo com o meu, estranho. Quando ela vai olhar a criança, ela fala: não, meu filho é esse aqui que está vivo. Meu filho é esse aqui. Ele pediu sabedoria, ele pediu temperança, ele pediu direção, ele pediu discernimento, ele pediu equilíbrio. Você sabe por que Salomão, presta atenção, você sabe por causa de que Salomão, ele apresenta 1000 holocaustos? Eu vou te explicar. Hoje, quando um presidente ele é eleito, ele vai colocar ali setores, pessoas ao seu entorno, como na prefeitura, secretário de obras, secretário de área urbana, zona rural, saúde, etc, etc, etc e tal, sim ou não? Só que agora Salomão está pegando 1000 sacrifícios, porque ele não está apresentando o sacrifício só para ele. Ele está apresentando o sacrifício com quem vai estar ao seu lado. Eu acho que você não está entendendo em nome do Senhor. Ele não está apresentando o sacrifício só para ele, ele está apresentando o sacrifício para quem vai somar nesse reinado. Em outras palavras, eu peço a Deus para mim, mas eu peço a Deus por quem está ao meu lado. Tu tem apresentado sacrifício para a senhora, só para você e para a sua família. Está frio, não dá para levantar de madrugada para orar para minha família. Está frio, não dá para poder ir no monte. E quando está calor, ai, essa igreja não tem um ar-condicionado. O pastor vai 10 vezes, o irmão não vem. O dia que a van não passa, poxa, eu ia na igreja, está vendo? Nunca vi um negócio desse. Cadê a responsabilidade do pastor? Poxa, hoje eu não vou na igreja porque o pastor não me mandou mensagem. Você compreende, irmão? Aí vem uma pergunta: e a maturidade, a direção, o equilíbrio? Agora ele vai dizer assim: me dá equilíbrio. Olha só que ele deixa bem claro: discernimento. Qual o equilíbrio que você tem na sua casa? Qual o discernimento que você tem com o seu casamento? Qual a sabedoria que você tem lidado com seus filhos? Qual a sabedoria que os filhos têm lidado com seus pais? Como? Não, eu quero equilíbrio não. Sinceramente, hoje eu estou estressado. Não entra não, que vai dar ruim. É melhor eu tomar uma para relaxar. Ou melhor eu cheirar um para poder ficar mais suave na neve. Esse é o equilíbrio que você busca? Vou fumar um para poder o negócio esparecer. Estou nervoso aí que eu fumo mesmo. Isso não vem de Deus, irmão. Porque o equilíbrio, ele não trata na sua carne, ele trata na sua alma. O equilíbrio ele trata, não é no seu exterior, nas suas vontades carnais, mas ele trabalha no seu espiritual. Ele te dá mansidão. No momento de nervosismo, de estressão, ele tira a lágrima dos seus olhos. Ele faz você, meu irmão, sabe, se abrir com ele, na presença dele. Já era para você estar longe, muitos aqui já era para estar longe. Sabe por que não está longe? Porque antes de entrar no propósito, não passou pelo processo. Ele viveu o processo para depois viver o propósito. Entenda bem. Primeiro, sacrifique. Primeiro, faça o que lhe agrada a Deus. Agora a Bíblia vai deixar claro que 2 mulheres chegam agora a Salomão, já pegando problema, irmão. Já chegou no reinado pegando problema. Meu Senhor, essa mulher, aconteceu isso. O filho dela morreu, ela trocou de noite, eu estava dormindo. Mas você está ciente que a palavra de Deus diz assim: os seus escolhidos até quando dorme Deus está guardando? O que é meu, o que é seu e pronto, irmão. Deus ele tem sabedoria para te dar, para te honrar e para te abençoar. Agora a Bíblia deixa bem claro que ele vai dizer o seguinte: calma aí que nós vamos resolver essa situação. De qual forma? Pegando o menino e dando o menino para quem? Para outra, negativo. A Bíblia diz que ele vai pedir uma espada. Ele vai pedir o que, irmão? E vai pedir a mãe que está com a criança viva. E vai falar assim:
Nós vamos pegar essa criança para acabar essa confusão, nós vamos partir essa criança no meio. Que maravilha. Aí cada uma fica com uma parte, com a metade. E está resolvido o problema. Ninguém vai ficar chorando. Um vai ficar com uma parte, vai bater o coraçãozinho aí só por uns 5 segundos e pronto. Depois aí vocês se viram. Aí quem estava com o menino falou assim: é isso aí, estou contigo, rei. Mas a mãe verdadeira vai dizer assim: não faça isso, ó rei. Não faça isso. É melhor a criança viver estando com ela do que ela ser morta estando comigo. O rei agora fala o seguinte: ei, pode bater o martelo. Pega essa criança e devolve para a mãe verdadeira, porque o amor prevaleceu. Oh glória. Deus fala com a igreja que aquilo que te roubou às escondidas, Deus vai fazer justiça, vai te devolver para você. Aquilo que o diabo entrou, ele tirou o sossego e a paz. Esta noite Deus está dizendo: há um Deus de justiça. Há um Deus de justiça que vai te devolver. Mas não vai devolver pela metade, não vai devolver machucado, vai devolver inteiro. Vai devolver crescido, porque já passou algumas horas que alguém está cuidando e Deus está dizendo: é teu e vai ser devolvido. Deus me traz nessa noite para te dizer que aqui é um Deus de justiça que julga a minha, a sua e a nossa causa. Oh glória. Deus está visitando a sua casa. Deus está visitando os seus negócios. Deus está visitando os teus filhos. Deus está visitando a sua família. Deus está visitando o seu empreendimento. Deus está visitando todas as áreas da sua vida. Deus está dizendo: Ele viu a sua luta durante o dia. À noite Ele está dizendo: pode ser que Ele te assistiu hoje durante o dia, e hoje à noite Ele está dizendo: o que queres que eu te dê? 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 Aleluia. O que queres que eu te dê? O que queres que eu te entrego? É a saúde. Deus está te dizendo: te devolvo hoje inteira. Deus está curando vidas aqui nessa noite. O tempo, a depressão, a pressão te roubou a saúde, mas Deus está te devolvendo hoje. Deus está te devolvendo hoje um coração novo, uma pressão nova, uma mente nova, um corpo novo. Deus está trabalhando na sua vida. Pastor, é meus filhos, o diabo roubou, o diabo levou. Deus está dizendo: eu vou não. Hoje eu cheguei para poder fazer justiça. Estava na mão errada, hoje volta para a mão certa. Deus está dizendo que hoje Ele entra fazendo rebuliço. As lágrimas hoje da mãe que perdeu, hoje vai cessar. Quem vai chorar hoje é quem roubou. Quem vai chorar hoje é quem tirou. Quem vai roubar hoje é quem tocou naquilo que não era para tocar. Não se assuste se seus filhos te ligar hoje dizendo: mãe, estou voltando para casa. Não se assuste hoje se alguém ligar para você e falar assim: mãe, eu não sei o que aconteceu, mas hoje eu quero viver um novo de Deus. Hoje eu quero o seu abraço. Está em braços errados. Deus está entrando hoje dizendo: eu estou quebrando o jugo, eu estou quebrando o jugo, eu estou quebrando o jugo, eu estou entrando com a minha provisão. E agora eles vão dizer assim: mas como é que pode? Como é que o senhor descobriu? Porque quem ama a sua família dá glória. Quem ama os seus filhos dá aleluia, aleluia. Quem não, pelo amor de Deus, quem ama os teus filhos aqui, levanta a sua mão e dá glória. Porque Deus está dizendo nesta noite: se você ama os seus filhos, pode ter certeza que vai chegar aí na sua mão. Pode estar perdido aí fora, pode estar perdido longe, mas Ele está dizendo: o Deus de já, o Deus de justiça está entrando com provisão. Talvez o que roubou o seu filho de você foi o vício. Deus está dizendo: eu devolvo hoje, eu liberto. Você sabe o que é essa espada? Hoje, ela é a palavra.
aonde a palavra entra, ela tem o poder de transformar. Ela tem um poder de fazer o sobrenatural. Mas me perdoa, me desculpa. Não é que eu não quero orar por você depois desse culto. Mas se você acaba esse culto, vem aqui e fala assim: pastor, faz uma oração para mim. Eu estou passando por isso, estou passando por aquilo. Então você não está no culto não, irmão. Me desculpa, você não está aqui não. Porque Deus já está te liberando aquilo que você veio buscar. Eu acho que você tem que chegar para o pastor e falar assim: pastor, eu já vim só para agradecer. Porque Deus já fez na minha vida. Deus já fez na minha casa. Ai, pastor, sinceramente, eu não sei, pastor, eu estou assim. Ai, pastor, eu estou assado. Eu tenho uma bênção que falou assim: pastor, eu preciso sair de Guarani. Eu preciso sair, que a minha vida vai mudar. Eu já saí uma vez, não mudou, mas eu vou sair de novo. Eu falei: ué, peraí. Eu escutei isso hoje. Mas só falou que tinha que sair para melhorar, não deu certo, então ela vai arriscar de novo. Só não está me pedindo oração não, né, irmão? Porque eu não posso pedir a Deus para abençoar uma coisa que ele não está no negócio. Então, vai na sua fé. Pronto. Pode falar que o pastor é meio assim estranho mesmo, não tem problema não, irmão. Como é que pode? Claramente, pastor, já saí, já deu errado, mas eu vou voltar de novo. Fala, então vai. Tem gente que eu acho que espera o pastor falar. Aí na hora que você fala, vai. Ah não, pastor, já que você falou, acho que eu não vou não. Aí a gente fica assim. Você entende, irmão? Você já viu uns versículos que tem no Facebook assim: não deixa para buscar a Deus na hora que a sua casa cai. É mais ou menos da mesma forma. Tem gente que lembra de buscar só quando o negócio está caindo. Mas o Deus da reconstrução está aqui nessa noite. E Ele quer mudar esse cenário da sua vida. Irmão, deixa eu te falar, já estamos caminhando para o final. Não é difícil ser abençoado. Quer muito de Deus? Comece certo e sacrifique muito. Pastor, qual é o sacrifício que o senhor acha que eu devo abrir mão? Talvez tem coisas, irmão, se a gente precisa abrir mão, talvez seja um vício. Talvez é a falta de mais uma leitura da Bíblia. Talvez é mais falta de envolver com as coisas de Deus. Porque aí Deus ele vai dizer: o que queres que eu te dê? Deus estava assistindo tudo, vendo tudo que ele estava fazendo lá em Gibeá. E Deus ele assiste eu, você, cada um de nós, todos os dias da nossa vida. Será que nós estamos dando o melhor para Deus, para nós pedir de Deus o melhor? Será que nós estamos fazendo o que para Deus, para poder nós receber de Deus? Fica chateado eu fazer uma pergunta: quando você chega na igreja, você ora? Ou você vem na igreja só por um hobby? Só para poder ouvir o pastor, a mensagem, as oportunidades? Chega aqui e fala: Deus fala comigo. Deus, eu sou como Salomão, sou como uma criança, me ajuda a caminhar, me ajuda a engatinhar. E Deus vai te falar, irmão. Porque às vezes nós falamos que nós amamos a Deus em primeiro lugar. Quem pode falar aí? Levanta a sua mão. Quem coloca Deus em primeiro lugar, diga glória a Deus. Será mesmo? É só você ver as suas prioridades, irmão. Porque ser de Deus, servir a Deus, a gente tem que ser de corpo, alma e espírito. Aí Deus ele vai te honrar, Deus ele vai me honrar. Pastor, eu sinceramente eu acho que eu preciso de uma igreja mais fácil, que não vai exigir tanto isso de mim. Deixa eu te falar, quem está exigindo não é o pastor, é Deus. Então aonde você for, é Ele que vai te exigir. É Ele que vai te pedir isso de você. Então entrega os teus caminhos ao Senhor. Confia nele, irmão, e mais Ele fará na sua vida. Peça a Deus sabedoria. Tem que adiantar, irmãos. Quantas pessoas ganham aí nesse negócio da caminhãozinho amarelo que passa aí, como é que chama? Fala aí, irmão. Mineirinha. O que adianta o irmão pedir para jogar e ganhar se não tem sabedoria para administrar? A gente vê relatos aí de uns irmãos que ganham 200. Em 20 dias acabou. Não tem sabedoria, irmão.
nem para administrar. Sabia disso? Pastor, só está autorizando o jogo aqui? Não, irmão, não estou autorizando nada de jogo aqui não, pelo amor de Deus. Eu estou falando que tem que ter o quê? Sabedoria. Porque pode ser no pouco que Deus vai te dar estratégia e você vai ter um muito. Tudo que você faz para Deus, Deus está recebendo. E Ele hoje diz para você: o que queres que eu te dê? O que queres que eu te dê? Diga assim: essa noite pode ser a noite que o Senhor vai se chegar a mim e me perguntar: o que queres? Amém, queridos? Glória a Deus. Não é o pastor, não é a pessoa mais rica da cidade, é o próprio grandão da Galileia. Você pode ficar sobre teus pés em nome do Senhor. Pai amado, glorificado e exaltado é o teu santo